Como abordar o reino invisível utilizando coisas visíveis? É o que nós vamos fazer para trabalhar a lição dos juvenis. Quer saber? Vem conosco, vai ser uma benção. O tema da lição 11 dos juvenis é Reino Invisível. Porém, não precisa trabalhar apenas na lição da escola sabatina. Pode trabalhar em pequeno grupo, culto familiar, célula, uma infinidade de ações para que você possa promover cada vez mais situações onde as crianças, juvenis e os adolescentes possam se apropriar das verdades bíblicas. Aqui nós vamos trabalhar então a lição que vem falando como Jesus, enquanto esteve nessa terra, abordou o reino que ele viria trazer para todo mundo. Eu vou chamar o Arthur aqui para fazer 2 desafios. Arthur, vem cá. O Arthur tem uma excelente leitura, uma leitura dinâmica excelente, ele lê de 1 a 2 livros por semana, e eu vou pedir para ele ler uma frase aqui, mas eu quero que leia de maneira fluente. Tá pronto, Arthur? Vai lá, aqui. Começa aqui, ó. Vai lá. Foi. Mert ugi u zeret isten avilagot og egis zulot fia Será que tá com a leitura boa? Olha a dificuldade que está encontrando. tá? Filho, tu não lê dessa forma, por que tá lendo pausado assim? Porque tá em outra língua. Tá em outra língua. Aqui tá escrito em húngaro. Eu escrevi aqui, sabe qual é o verso bíblico? João 3,16. E ele está escrito em húngaro, justamente para que ele percebesse que não é tão simples assim, não é tão fácil. Eu vou dar agora uma outra tarefa. Arthur, escreve o João 3,16 aqui, pode ser? Tu sabe de cabeça, tem que ler na Bíblia. Sim. Sei? Tá, mas escreve com a mão esquerda. Aham, com a mão esquerda. Vai lá. Foi. Eu acho a letra do Arthur bem bonita. Mas ele tá com uma dificuldade aqui. Ele escreveu aqui uma primeira parte, porque Deus amou o mundo e já é o suficiente para nós podermos abordar. Arthur, foi fácil ou difícil? Difícil. Por que é difícil? Porque é uma que eu não tô acostumado a escrever. Exatamente, não é um movimento natural para ele escrever com a mão esquerda e nem ler em húngaro. Por isso se torna tão difícil. Olha só, meu filho, quando Jesus esteve nessa terra, ele apresentou formas de viver que não eram naturais a nós, seres humanos. Quando Jesus fala assim, olha, se te baterem na face, vira o outro lado, vira a outra face. É uma coisa que não é natural para nós. E aí Jesus vem e fala assim, lembra que a lei diz não matarás? Pois se você se irritar com o ser humano sem motivo, já cometeu o assassinato ali. Então Jesus vem e apresenta o novo reino como ele deve ser. Mas como é algo não natural para nós em função do pecado, parece no primeiro momento algo muito difícil. Mas quando a gente vai se relacionando com Cristo, as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis e natural. Por exemplo, Arthur, se tu ficar treinando com a mão esquerda e daqui a 5 meses eu pedir para te escrever com a mão esquerda, como é que vai ser? A letra vai estar bem mais bonita. E vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Mais fácil. Se tu ficar 2 anos estudando húngaro e eu pedir para te ler algo em húngaro, como é que vai ser? Fácil. Vai ser fácil. Então me diz uma coisa. Esse reino invisível que Jesus preparou para nós, está lá nos aguardando. Falta nós estarmos engajados para poder viver nesse reino. Me diz uma coisa, que daí ele vem e nos leva para lá, né? E depois volta para estabelecer ele aqui nessa terra. Arthur, pensando nisso, tá? Como é que a gente pode fazer para se tornar mais fácil viver esse reino que Jesus nos apresentou? Amando os outros. O que mais? Estudando a Bíblia. E isso, quando nós praticamos aquilo que Jesus apresentou, fica muito mais fácil de nós estarmos capacitados para entrar nesse reino. Mas é claro que essa capacitação só vem por Cristo. Por isso é importante estudar a Bíblia, por isso é importante ter um coração humilde, intimidade com Deus, porque é Ele quem vai nos capacitar para que nós vivamos neste reino.
Através dessa dinâmica, nós conseguimos fazer com que os juvenis, ou as crianças, os adolescentes, os jovens, eles possam perceber que é possível nós entendermos, compreendermos e vivermos este reino ainda nessa terra, desde que nós coloquemos em prática, porque isso não é natural a nós. Por isso, Cristo tem que transformar o nosso ser para que nós estejamos prontos, aptos e dispostos a viver de acordo com esse reino.